Se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio. Vou pro estopor balaio, tô no estopor balaio. Se perguntar onde é que eu tô, onde eu vou e não saio. Tô na casa balaio. Yeah, Não, já que ninguém falou que vai começar, vamos pelo contágio, para ser bem contagiante. Diversidade cênica, gênero e raça no palco. Distribui aí. Ah, o estopor também tá, gente? Ah, e só para explicar, a gente tem um intervalo com comes e bebes, tá? Depois, gente, então... Chique. É. Bora lá. Eu acho que o Coletivo Contágio, ele surge em 2019, mais ou menos no comecinho de 2019. Eram 3 bichas que estavam sentadas, almoçando pelo centro, e cada uma queria criar uma coisa e se juntar e fazer coisa juntos. Eu acho que essa já é uma questão que já traz uma diversidade. 2 bichas sendo de Natal e outra sendo aqui de São Paulo. 2 bichas sendo branca e outra não branca, se descobrindo o que é. Então, o Coletivo Contágio já surge aí nessa confusão, nesse emaranhado de informações que vão querer se contagiar e levar isso de alguma forma para o palco. E aí, em 2019, a gente tem o nosso primeiro projeto aprovado no VAI, na modalidade 1, no VAI 1. E a gente fez o ciclo de contágio, que era um levante de pesquisa do HIV, informação básica, que é um coletivo formado por artistas que vivem com HIV. Esse era o nosso ponto em comum ali naquela mesa e desejo de criação. Mas a gente surgiu querendo falar sobre HIV, mas não só sobre HIV, querendo falar sobre coisas que inquietavam a gente, e inquietam muita gente, e que as pessoas normalmente não querem falar sobre, ou por medo de falar sobre, ou por medo de saber sobre, né? E aí o nosso primeiro projeto foi sobre HIV, nesse VAI 1. A gente estreou um espetáculo chamado Pode Entrar, o Cachorro Está Preso, que esse nome veio a partir de uma sensação que um dos integrantes tinha, que é Leandro, de falar para a pessoa que está ficando, que vai se relacionar, que vive com HIV, e ele disse que tinha a sensação de dizer toda vez para uma pessoa que era como se fosse pedindo para ela entrar na casa dele e ficar tranquila que o cachorro está preso, não ia fazer mal a ninguém, né? E aí a gente estreia esse espetáculo no final de 2019. Aí a gente se programou para reapresentar ele em 2020, aí veio a pandemia e lascou tudo, que a gente não conseguiu fazer online. E eu acho que o contágio ele surge dessas inquietações de trazer à tona essas questões de gênero, de raça, mas não só essas questões, questões sociais, de uma forma geral. E a gente vai se ressignificando com o tempo. A gente ainda faz um trampo online, a gente estreia um curta chamado Sauté, Uneficção, que foi através da Secretaria de Cultura também. E aí depois a gente passou por várias coisas, várias coisas, e agora a gente está se reestruturando para voltar às atividades com novos integrantes. Um deles é o Caiu, que está aqui, que veio diretamente da Cidade de Deus, Rio de Janeiro. Outro Rio, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, Caiu do Rio de Janeiro. E David, que também que mora por aqui, que está no Aquenda também. E aí a ideia é a gente realmente contagiar as pessoas com as ideias que a gente traz, mas eu acho que mais do que contagiar, perturbar, né? Acho que contagiar através da perturbação, que é um monte de bicha perturbada. Então, eu acho que é meio que por aí, assim. Caiu, quer falar alguma coisa? É tudo verdade.
Gente, então, falando um pouco sobre essa questão do coletivo, eu faço parte há pouco tempo. Isso foi muito necessário para mim, porque eu também tive que entender muitas questões sobre gênero, sobre raça e principalmente questões sociais, depois que fui diagnosticado vivendo com HIV. E hoje estou muito feliz de estar aqui, fazendo parte de tudo isso, graças ao Coletivo Contágio, e cada vez mais aprendendo com eles e comigo mesmo, porque essas provocações, essas perturbações não são só mais minhas, sabe? São minhas, dos meus colegas que estão no meu coletivo e agora de todo mundo que foi impactado e contagiado com a nossa arte. Obrigado. Agora a gente interage com o pessoal, Vamos lá. Qual é a pergunta mesmo? Me perdi na pergunta, mas vou falando um pouco, acho que depois vai aparecendo. Eu faço parte do grupo de arte de Urabaiá, que é um grupo de arte indígena, né? Foi criado quando a gente veio para a cidade pelo meu pai, que faleceu no ano passado, em dezembro. No ano novo, ele quis estragar a nossa noite, né? Acabou falecendo e ninguém teve festa. Então, quando eles criaram, em 2003, veio com essa ideia de divulgar mesmo, né? Como um trabalho. Aí depois veio essas questões do preconceito com a cultura indígena, que meu irmão estava na frente nessa época. Mas, mesmo assim, prevalecia muito essa questão cultural mesmo, né? Porque eu venho de uma linhagem patriarcal, porque o nosso Deus é o Deus Trovão, ele já tinha vencido a deusa, a lua, então vinha muito dessa questão do homem estar na frente, do homem puxar, ou a mulher isso, aquilo. Mas só que como eu já cresci vendo a diversidade de gênero, cultural, racial, quando eu fiquei na frente do grupo, aí já vim modificando já. Inclusive nessa questão assim que ele falava, se o pessoal não cobrar, deixa para lá. Coitadinho, a gente é indígena, chamaram, a gente tem que agradecer, fazer o trabalho de graça, tudo isso. Aí, quando a gente entrou, veio com essa questão de ver como trabalho e levar a sério. Mas também, a partir disso, quando eu entrei desde cedo, só que eu ficava só observando. E em 2014, conheci a minha esposa, a Daiane, que ela faz teatro. Foi quando eu comecei a tentar modificar algumas coisas dentro do nosso meio de trabalhar, que era tradicional, fazer o ritual, fazer a dança, sem sair do que a gente aprendeu dentro da comunidade, né? A partir do momento que a gente conheceu, até bagunça assim às vezes, quando ela falou, que a pesquisa dela foi sobre como é que é na hora, esqueci agora. Que a gente não fazia ensaio, a gente vai lá e faz. Esqueci agora, improvisação. Improvisação do grupo de arte de Urabaiá. Ela falava, mas como é que vocês fazem para estar na hora da atuação, não sei o quê? Porque muita gente criticava, vocês fazem o que vocês fazem no dia a dia, tudo é fácil para vocês. Então, a partir do momento que eles falavam isso, incomodava, porque até uma vez falei para o pessoal, olha, eu não fico matando gente todo dia, eu não agrido mulher todo dia, então há uma interpretação nos trabalhos que eu faço também. Eu não fico chorando na frente das pessoas todo dia, então as pessoas acabavam não entendendo isso, e ela ficou perguntando, mas como é que é o jeito de atuar? Será que é uma interpretação selvagem? É do dia a dia? É algo natural? Aí eu falei para ela, né? Ela falou dos métodos que usavam, Stanislavski, Brecht, não sei o quê. Todo método que o pessoal traz eu já uso no dia a dia. Esse eu já uso já. Era isso que é a técnica que vocês usam? Isso eu já uso no dia a dia. Aí depois eu falei, então vou entender um pouco isso. Aí depois, quando eu comecei a tentar entender esses outros lados, que é do Ocidente ou de outras teorias, aí em 2019, quando eu cheguei aqui, desde 2014 eu venho registrando, né? Foi quando a gente fez o Tuiçadari Massai, que é uma peça baseada no Romeu e Julieta, né?
que era um indígena, e em vez do padre tem o pajé, vem essa modificação. Aí depois eu falei para ela, não, vamos levar em cena as nossas histórias tradicionais também, né? O impacto que a gente sofre através dessas cenas, porque o grupo ele foi criado sempre para ter uma voz e um espaço, né? Porque às vezes as pessoas, você coloca o cocá, tá dançando, né? Ou tá fazendo alguma coisa, o pessoal tem curiosidade, você tem a oportunidade de falar. Acho que eu digo de mano a mano mesmo, porque lá em Manaus tinha bastante preconceito, então não tinha o mano a mano, não era uma conversa assim, oi, tudo bem, bora entender um pouco aqui sobre a cultura indígena, o cara já chega falando assim, e aí, de volta para a aldeia, cala a boca, filho da puta, entendeu? É assim que eu aprendi na rua, e apresentar dentro de um palco ou na escola me deu oportunidade, nos deu oportunidade como grupo, né, de falar sobre a cultura indígena e levar dentro disso um entendimento melhor, né? Agora, aqui eu vejo que a gente chegou em 2019, em São Paulo, em vários locais, já não tem mais muito essas dúvidas, né? Porque tem muitos parentes que é social media, que aparece, que divulgam sobre a cultura indígena, né? Então, eu acredito que essa diversidade de gênero, de raça, vem essa aceitação que as minhas irmãs, que a Sandra foi para os palcos de teatro, né? Eu vou mais na contação. Então, acredito que tem essa diversidade, mas só que tem um empoderamento desde quando eu assumi, isso, de dar igualdade para as minhas irmãs. O que meu pai me ensinou, ensino para elas, independente se essa questão xamânica, tem flautas que são sagradas, que era essa questão só de, o homem toca por causa disso. Não, eu sento, a gente tem essa vivência, ensino tudo que eu sei para elas, mas um modo de preservar, mas também um modo de ter igualdade, porque não adianta só eu chamar ela, bora fazer isso, bora fazer uma casa. Estão comigo, mas não pode tocar uma flauta. Se o homem faz essa casa e as minhas irmãs fazem junto comigo, então a gente sempre, eu acho que agora que estamos em 2022, é um grupo com igualdade e dentro dos palcos o pessoal passa a entender também esse modo de interpretar, igualando com outras técnicas que as pessoas usam, porque a gente vai falando sobre isso também. Olha, a técnica de interpretação não é diferente do que vocês usam e a gente não anda matando pessoas, está interpretando quando está matando alguém dentro de uma filmagem. Então, o grupo de arte de Irabaiá, ele tem essas questões tradicionais de mitologia, até eu vou me corrigir agora, porque nesse ano eu aprendi que não é mitologia, porque vem do mito, do que não existe, né? Que é cosmovisão de criação da humanidade, porque esses seres, esses deuses que a gente acredita, eles existem. O pessoal pergunta muito, já viu Curupira? Eu falei, já, não é tão bonito assim, não. Então, tem muito disso, assim. Tem essa questão tradicional, do que a gente aprendeu, do que os nossos ancestrais deixaram, mas também tem que saber se modificar, né? Aprender a usar a câmera. Mas como é que a gente vai levar para isso? Então, quando eu levo a contação de histórias que da forma como eu aprendi, eu não ia nem entrar na escola, porque tem umas palavras que são muito sensíveis, né? Por exemplo, o cu do Curupira brilhava. Então, quando a gente começou a falar sobre isso explicitamente, algumas professoras não gostavam. Eu falei, então vou modificar essa palavra do cu brilhante, então vou colocar um bumbum brilhando, entendeu? Então, tem essas modificações que o grupo trabalha, né? Tanto sobre essa questão de cosmovisão, de criação, das lendas, e também da interpretação, a gente sempre vai tentando aprender. Se a minha irmã fez um negócio de repetição, até pegar a personagem, eu falo para ela, tá bom, vamos trabalhar nisso, vamos tentar, então. Então, a minha mãe tem 64, né? O meu pai morreu com 74, ia fazer 75 esse ano. Uma coisa que eu aprendi com eles, a maioria das interpretações que eu trago, ainda continuo tendo essa questão que eu aprendi com eles, que eles falavam, a mamãe chegou e falou, meu pai, lá quando eu estava criando, ele falou, chamaram para figuração, ele falou, bora, filhos, bora fazer o teste, todo mundo, porque é muito fácil, é só fazer o que ele manda que eles já dão dinheiro já. Ele falou, eu caminhei aqui, fiz o fogo, comi, já ganhei dinheiro já, assim que vamos viver agora. Então, eu agradeço muito ao meu pai, né, que nos ensinou essa parte artística,
e sabendo conviver com uma diversidade de pessoas que existe na cidade, e eu me sinto muito privilegiado, enquanto muitos indígenas têm essa questão do preconceito, né? Essa questão da sexualidade, o preconceito de várias coisas que existem, né? Dentro, culturalmente, porque é uma questão que vem desde lá do início, ou que encontraram, ou que os padres levaram no meio desse caminho, mas só que a gente sempre tenta levar essa questão da igualdade em tudo mesmo. Então, quando eu estou no PIA, no Programa de Iniciação Artística, eu levo isso também para falar, olha, eu sou indígena. A pessoa fala assim, o menino falou, eu quero ser gangster. Eu falei, olha, eu também queria ser gangster. E de você saber se interagir com diferentes tipos de pessoas, né? Então, a questão da cultura indígena, a gente faz nossas reivindicações dentro do grupo, né? Às vezes o meu cunhado falou, mas por que tu, às vezes tu vai no restaurante chique? Aí eu falei para eles se acostumarem comigo. Ele falou, você gasta dinheiro, não sei o quê. Não, é o meu modo de fazer manifestação. A pessoa chega, mas o preço é isso. Eu falei, não perguntei, só traz. A pessoa se sente incomodada de você ser indígena, ou às vezes não porque você é indígena, porque ele olha para você, até falando nas escolas. Esse aí deve ser boliviano, esse aí deve ser venezuelano. Aí chega falando espanhol, eu falei, não falo espanhol, sou indígena. Aí a pessoa, ai meu Deus, o que você selvagem está fazendo? Mas só que é um modo de reivindicar os nossos espaços dentro da área urbana. Acho que a Rosa vai falar um pouquinho, eu vou parar de falar. Eu sou que nem a coleguinha que estava lá atrás, eu falo muitas vezes. Eu acho que é importante, né, a fala de vocês também, né, porque eu acho que o nosso objetivo também como grupo sempre foi isso, né, sempre tentar tirar um pouco o olhar exótico, né, que as pessoas têm, principalmente, né, quando se trata dos povos indígenas. E eu acho que o nosso objetivo agora, em 2022, eu vejo que mudou. Até estava comentando com a minha mãe ontem, né? Eu falei, olha, o William Bonner falou indígenas, até que enfim. Eu falei, porque toda vez que eu assistia, ainda mais quando é o abril, né? Eu assistia só para ver se ele mudava alguma coisa, né? Porque, querendo ou não, acho que em 2019, se eu não me engano, já tinha passado uma reportagem, né? A gente já tinha falado sobre isso, não é índio, é indígena. Aí eu falei, curiosa, fui assistir, ele repetia a mesma palavra. Eu falei, vou assistir de novo. Eu fui assistir de novo, ele mudou. Tipo, os povos indígenas sofreram uma invasão. Eu falei, até que, enfim, o William Bonner entendeu o recado. Então, acho que o nosso objetivo como grupo sempre foi isso, tipo, conscientizar as pessoas e fazer com que elas aceitassem, tipo, a nossa existência, né? Porque por vários lugares que a gente já passou, sempre, mas os indígenas ainda existem. Existe, daqui estou eu. Então, é o que ele falou, né? O que a gente foi tentar fazer as pessoas aceitarem, né, essa parte de não só ler através de livros. A gente existe em qualquer lugar e é o que ele falou também, né? Tipo, não sei o que ele até me esqueci, né? Que tem cachorro preso aqui, alguma coisa assim que escutando, mas não memorizei. Então, também, o nosso caso é mais ou menos isso também, né? A gente somos indígenas, a gente não é selvagem, né? Somos pessoas amigáveis. Então, é o que ele também falou, né, sobre igualdade. Acho que pelo menos dentro da cultura indígena, existe muito machismo, né? Então, a gente quis mudar isso, ele quis mudar, o meu pai bateu o pé, mas aceitou isso, né? Então, eu acho que eu faço jus a isso, né? Então, como ele ensinou a gente a cantar as músicas ancestrais, qualquer oportunidade que eu tenho, eu canto e falo, olha, isso não é uma música de mulher, é música dos homens, mas eu canto, porque acho que é um direito que a gente tem já conseguido há muito tempo, né? Mas a gente não aceita assim de cara, né? Sempre tem essas dificuldades ao longo do tempo. E eu acho que é isso, né? Acho que eu queria fazer uma pergunta, mas eu esqueci de tanto falar, né? Mas acho que é importante agora vocês conhecerem um pouco a gente, né? É o primeiro dia que a gente está aqui com vocês e conhecer o objetivo do grupo, né? A gente já está vai fazer 20 anos já, né, de existência, que meus pais, né, que montaram esse grupo e a gente foi entrando aos poucos também só para
tentar ganhar espaço mesmo, ganhar espaço, oportunidade, acho que o mais, eu particularmente, né, o que eu mais queria sempre foi respeito, né, como atriz, porque é o que ele falou, só está fazendo o cotidiano da pessoa. Então, acho que isso a gente, ao longo do tempo, a gente conseguiu, né, um pouco. E continuamos aqui, né, conhecemos eu falo Rony, não sei como é que fala, mas eu falo parente. Conhecemos ele, né, acho que estamos aqui presentes, acho que foi por ele. E é isso, então acho que vamos conhecendo pessoas, né, temos esses 5 dias para a gente se conhecer direito e conversando, é isso. Boa tarde, que eu falei o nome e não dei boa tarde. Boa tarde. Somos o coletivo Aquenda. O Aquenda nasceu dentro do Estopo Balaio como um núcleo de pesquisa de performance drag. E aí, em 2014, e estamos seguindo até agora, temos a ação Cabaré d'Água, que a gente fala que é nosso carro-chefe, porque ela é contínua. Esse ano é o primeiro ano que a gente faz cabaré só a cada 3 meses, mas anteriormente a gente fazia cabaré sempre no último sábado, última sexta do mês. E o cabaré ele vem um lugar para construir um espaço de comunicação com o bairro e de identificação e criação de personalidade até da gente. Porque a gente, conforme fomos crescendo dentro do cabaré, fomos nos encontrando. Fomos entender gênero, sexualidade, colorismo, os espaços em que devemos estar e ocupar e por que devemos nos espalhar cada vez mais, se fazer presente em lugares que ainda nossa presença incomoda. Temos o nosso primeiro espetáculo com direção de João Nin, que conta sobre 2 histórias paralelas, que é a de um menino periférico que descobre o que é ser drag queen quando cresce, e de uma menina trans que nasce Claudine Day e, como vai crescendo, ela se identifica Samantha. E essas histórias acontecem paralelamente num cenário periférico, que é o que somos. Eu vou falar mais, eu acho que nosso espaço de crescer nessa pesquisa drag, que hoje em dia a gente tem uma cara um pouco mais requintada, mas que ainda é totalmente... deixa eu procurar uma palavra legal, para não pesar tanto. Escassa, né? Porque a gente está no lugar onde tudo acontece, que é São Paulo, mas a gente também está na beira, que é onde nada chega, mas que conseguimos fazer com que esteja chegando, né? Através de editais e a gente, de estar nesse espaço. Mas para chegar nesse lugar de conversar mesmo com as pessoas, porque quando a gente começou éramos adolescentes, jovens periféricos, descobrindo o que é ser afeminado, o que é ser mulher, o que é ter esses corpos marginalizados, ocupando esse espaço e saindo daqui para ocupar outros, né, para dialogar com essa São Paulo grande, essa que está o tempo inteiro nos calando. E aí a gente se entende enquanto gay, enquanto LGBT, enquanto mulher, enquanto não binária, enquanto negra, enquanto gorda. A gente passa por essas camadas que a gente tem horas que fala assim, a gente tem um momento que a gente não quer mais dizer, né? Fica meio assim, mais se diz tanto, agora está se dizendo tanto, e não é porque agora se diz que a gente vai parar de falar, mas a gente se encontra num lugar de ocupação, que é de ocupar tanto o espaço da cidade e ocupar o espaço que somos, nos entendendo e construindo a cada dia, porque a cada dia que passa, a gente aumenta e entra em contato com outras camadas e descobre novas coisas. E é isso, né? Vou passar para você falar mais um pouco. Então,
É um pouco do que a Adriele falou, mas como a gente estava conversando esses dias também, né? A gente está um pouco cansado também de ficar levantando bandeira, né? Porque eu acho que a gente já é a própria bandeira. Então, não cabe mais a gente estar chegando nos espaços e falar, eu sou gay, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a gente é e pronto, né? Não precisa estar falando, se explicando, né? Mas aqui no bairro, por exemplo, antigamente a gente fazia muito, mas a gente parou por conta de outras, né? A pandemia também. Mas a gente fazia muita discussão, né? Aqui, principalmente na Casa Balaio, com os moradores, com as crianças, sobre identidade de gênero, sexualidade. Então, acho que o bairro ganhou muito com essa discussão, né? A gente percebe, né, que as crianças hoje em dia elas têm um entendimento melhor, elas não se xingam, não usam, né, palavras pejorativas umas com as outras, às vezes, né? Mas e também das crianças, as crianças vieram e trouxeram seus pais para dentro, né? Então isso também foi muito importante, porque no começo tinha um preconceito, né? Os pais viam as crianças perto da gente, das drags, que as crianças adoram as drags, e falavam assim, não, sai de perto, não é para você ficar perto delas. Então foi também um espaço de construção para que a gente pudesse quebrar, né, esses paradigmas, esses pensamentos, através da drag queen, que era tratada como travesti, né, ainda, quando a gente chegou aqui, e deles descobrirem, né, esse novo mundo, porque era tudo novo para eles, né, não existia, né, quando a gente começou em 2014, eu acho que a RuPaul era pouco conhecida, né, antes da Pablo. Então foi difícil no começo, né, mas a gente foi seguindo. E eu acho que de ocupar esses espaços também, né? Agora a gente vai fazer a nossa primeira ação no SESC, depois de 8 anos. Então, de ocupar o SESC também, eu acho muito importante, né? De entrar nessas camadas, nessas outras instituições, né? Que eu acho que é importante. E o mapa, gente, eu vou falar do mapa. A gente foi contemplado a segunda vez com o Fomento à Cultura da Periferia, e dessa vez a gente vai construir o nosso site, que a gente ainda não tinha. E dentro do site vai ter essa plataforma que é o mapeamento drag. A gente está mapeando todas as drags da Zona Leste, e começando do Alto Tietê, e elas vão estar lá nessa plataforma chamada Mapa D, que é o que o contratante ele pode entrar no nosso site, ver o que a drag faz, além de drag, se ela é cabeleireira, se ela é costureira, e contratar essa drag. E é para criar profissionalização e visibilidade para a arte drag, né? E também não tem nenhum registro, né? Então é o primeiro mapa drag do Brasil. Isso. Acho que são eles. O papelzinho, quem é? Já conduzindo aqui a conversa. Então, mas eu queria fazer só uma colocação referente ao que vocês falaram. Tipo, da minha parte, eu comecei a entender que eu não precisava mais, eu não queria mais ficar falando, tendo que entrar em debates e discussões, quando eu me entendi como potência, sabe? E hoje eu me coloco numa posição, eu acho que isso é interessante, isso é para uma reflexão, de que eu sou uma referência para onde eu vim, lá na Cidade de Deus, onde as pessoas, quando eu volto e sabem que eu estou morando aqui em São Paulo, que eu faço parte do Coletivo Contágio, que eu faço uma série de outras coisas, elas conseguem identificar de uma outra maneira e a narrativa muda, né? Porque, assim, é muito complicado mesmo quando a gente tem que trazer os pais de uma criança para explicar para ela o que a gente explicou para a criança muito tranquilo e o pai não vai entender. Então, assim, muito obrigado pela fala de vocês e só me potencializou cada vez mais para eu voltar lá e fazer mais coisas na Cidade de Deus, que é um lugar também que está à margem e a gente precisa visualizar isso. Sim. Quanta coisa importante, né? Bom, vou começar falando só um pouquinho, porque o Moisés, ele acabou de jogar essa bomba aqui para mim. Ele virou para mim e falou assim, mas você sabe que é você que vai falar, né? Mas quando me perguntam de uma omissão, eu gosto de falar que, para mim, é um reencontro, né? Porque eu e o Momo e o... Cadê o Everson? O Everson e o Rô, a gente fez parte do Núcleo Luz. Então, quando o Momo entrou no Núcleo Luz, passou acho que uns 6 meses, eu já tive que sair. E aí depois eu fui pro cinema e depois, na pandemia, eu não desgrudei mais do Moisés. Na verdade, o Moisés não desgrudou mais de mim, a gente sabe que foi isso que aconteceu. E aí,
vem a parte de uma missão do reencontro. A gente começou fazendo... Eles me chamaram para fotografar, que é eu, o Moisés e o Alexander, que é o irmão do Moisés. Ele falou assim, a gente vai fazer um negócio aqui, você não quer fotografar? Parará. Aí eu fui fotografar. Depois disso, eu e o Momô, a gente marcou de fazer um treino. E aí, nesse treino, a gente foi parar num videoclipe. Aí, depois do videoclipe, a gente participou do Minuto às 15. E aí, eu tava lá vivendo minha vida super de boa. Eu juro que foi isso, tá? Se o Moisés falar o contrário, ele é um mentiroso. Eu tava lá vivendo minha vida super de boa, aí o mamô falou assim, não, é que vai ter uma apresentação, chamaram uma missão, eu acho que a gente podia fazer uma coisa legal, assim, acho que a gente podia levantar um espetáculo do zero. Aí eu falei, tá bom, mamô, quanto tempo a gente tem? A gente tinha um tempo considerável, assim, 1 mês e meio, né, mamô? 1 mês e meio, foi maravilhoso, assim, a gente terminou o espetáculo no dia da apresentação, para mostrar que a gente faz isso. É raro, mas acontece sempre, né? E aí é raro, mas acontece sempre. E aí a gente fez muitas coisas bonitas, assim, tipo, eu vou deixar o Momô falar mais do espetáculo, que ele que trouxe a ideia, ele que trouxe o contexto e tudo e tal. Mas eu acho importante dizer que uma missão é esse reencontro, assim, até mesmo do Alexander, que é muito importante dizer que ele saiu do CLT para voltar para a dança. Isso é uma coisa muito importante. E como uma missão e o Momô também me trouxe de volta para a dança. Assim, eu fiquei 2 anos sem dançar, foi uma escolha minha também. Foi muito massa as coisas que eu vivi durante 2 anos de set de filmagem, vivendo nessa construção de entender como que é o audiovisual fora da quebrada, entender como que é o audiovisual dentro da quebrada, isso me ajuda muito. Ajudou muita gente também no processo de uma missão. Então, quando eu penso em uma missão, é sempre esse reencontro, assim. E aí, o Perpétua, que é o nosso espetáculo, o nosso filho, né? O nosso recém-nascido, ele também vem de um reencontro de muitas vivências nossas. Então, foi uma criação muito tranquila nesse requisito, tá? Foi uma... porque, tipo, a gente tinha muito problema de agenda, essas coisas que todo mundo tem, né? Mas foi uma construção muito tranquila nesse sentido de que a gente fez tudo em conjunto, assim. A gente tem esse espaço de trazer a nossa vivência, de trazer as nossas movimentações, de dar opinião, de entender o que cabe, o que não cabe. E acho que é isso, Mamu. Agora vai ser com você. Você achou que eu ia falar tudo, né? Não ia, não? Boa tarde. Vou tentar Fala no microfone. Vou tentar voltar um pouco mais para a pergunta. Dentro dos assuntos que a Kate trouxe, o Perpétua, acho que fala bastante sobre esse lance de não precisar levantar uma bandeira, como a galera da Comenda trouxe. A gente queria falar sobre amor. Perpétua, acho que o que a maioria das pessoas pensam, primeiramente, é em prisão, em alguma coisa que prende, alguma coisa que traz um retrocesso. E justamente por isso que eu trouxe essa palavra para ser o contrário disso. Então, Perpétua, além de ser uma palavra que traz prisão, é uma flor e que ela floresce independente da estação. Então, ela é uma flor perpétua que dura, e a gente fala muito sobre esse amor e esse afeto. O primeiro a primeira obra que a gente fez juntos, eu, meu irmão, a Kate, se chama Atemporal, que é essa volta do meu irmão pro mundo da dança e tudo mais. Ele falou, não quero mais dançar e tudo mais, bibibi, blá, blá, blá. E ele mandou tudo isso em áudios. E a gente fez um ensaio fotográfico em cima disso. Em cima disso não, que ele não sabia o que era. Eu chamei, vamos fazer um ensaio. E depois a gente fez um making off. Aí falou, você a gente fazer uma videodança aqui rapidinho. A gente fez a videodança. Aí a Oli Anderson, que dirigiu comigo essa videodança, essa obra, eu falei, Eli, pega esses áudios aqui e vamos ver o que acontece. E aí a gente conseguiu trazer esse afeto de irmandade. E é muito massa falar disso pra mim. E é isso, gente, peraí, que eu tô tentando voltar.
E não essa questão de não precisar levantar uma bandeira. Não precisar levantar uma bandeira para falar que a gente é preto, que a gente é periférico, que a gente também fala outras coisas para além do racismo. Perpétua vem para falar e dizer que a gente sabe fazer arte além disso. Não dando protagonismo para o racismo ou para as outras coisas temas que a sociedade... você tem que falar disso, tem que saber disso. Não, tá, isso eu sei. Mas agora eu vou fazer outra coisa que eu quero fazer. Que a partir do momento que eu faço arte, a partir do momento que a gente faz arte, é uma arte preta, é uma arte periférica, só por estarmos fazendo ela. Acho que é esse lance também de centralizar as coisas, sabe? Alguma coisa mais que eu deixei de... Eu acho importante dizer que o espetáculo, ele já traz essa provocação por si só, né? Porque quando você vai assistir um espetáculo com o nome Perpétua e os 3 integrantes são 3 integrantes pretos, eu acho que você já traz essa provocativa, tipo, não. Já traz o ao contrário, né? Porque, tipo assim, né? Tipo, Perpétua, as pessoas pretas vão falar de racismo, vão falar disso, disso, disso. E a gente chega lá e fala de uma coisa totalmente diferente, assim. Tipo, a gente traz uma... E o espetáculo em si só é um espetáculo que tem muita vivência preta. Tem muita vivência preta. Tem hip hop, tem passinho, tem muitas coisas que a gente trouxe na nossa pesquisa. E a gente trouxe sendo a gente a fonte mesmo, que foi a parte mais legal, assim. Tipo, eu acho que a gente pesquisou sobre a Perpétua, que é a flor, como o Momo disse. Mas a gente foi a nossa própria fonte de pesquisa, né? Então, por a nossa vivência de hip hop, do Momo e do Alexander, a minha vivência muito grande do samba rock, do passinho, então a gente conseguiu trazer um espetáculo muito importante, assim. E um espetáculo que eu gosto muito de dizer que amado pelas crianças, né? Amado pelas crianças, assim, que é uma parte que, tipo, quando o Aquenda trouxe isso, eu lembrei disso, que tem um vídeo nosso muito... é muito bonito. Você não chorou, mas eu acho. É um vídeo muito bonito que a gente está apresentando, assim, aí tem 2 crianças que eles estão olhando, eles estão dançando junto com a gente, ele fala, eu também sei fazer isso. Aí ele começa a imitar a gente, assim... A gente conseguiu apresentar uma vez, a gente está indo corre de fazer mais vezes, muitas mais vezes, é porque... Eu, o Momo e o Alexander, a gente tem uma agenda bem complexa. É bem complexa. Mas acho que é isso, assim. É importante a gente falar sobre a forma de amor, o amor preto, né? Isso é muito importante a gente dizer. Das nossas vivências, dos nossos corres e da onde isso vem, né? E todos nós somos do território da Zona Leste, né? Eu, o Momo e o Alexander, a gente é daqui da Zona Leste. E a gente poderia, e eu acho muito válido, a gente falar de outras coisas, mas pelo bem da nossa saúde mental, que terapia é caro, a gente decidiu falar sobre isso. Acho que para finalizar, acredito que em algum momento da vida, da trajetória, assim, a gente se encontra com esse poder da palavra, né? Então, tanto em Atemporal, tanto em A Cor do Afeto, tanto em Perpétua, tem um momento de uma poesia ou texto que vem dentro da cena para potencializar, né? Acredito que se a gente pode potencializar, por que não, né? Então, acho que a gente trabalha bastante com essa coisa da potência para além dos nossos corpos dançantes, que já falam bastante. E eu ia falar mais alguma coisa, que eu não lembro o que é. Tão jovem, tão sem memória. Mas acredito que seja mais isso que eu queria dizer mais, assim. Eu vou falar só uma coisa que eu tô muito afim de fazer você chorar hoje, Mumu. Eu acho, por mais que isso fuja um pouco do tema, eu acho muito importante dizer que o Moisés era uma pessoa muito importante em muitas questões, assim, principalmente nesse bagulho de retomada das pessoas. Então, por exemplo, se eu fiquei 2 anos sem dançar, o Momo ele veio e falou assim, não, você vai voltar a dançar, a gente vai voltar a dançar. A mesma coisa o Alexander, que é o irmão dele, que estava trabalhando no shopping, no CLT. Porque muitos artistas passam por isso, né? Tipo, mano, é muito difícil, assim. Tipo, escrever um edital
é um TCC, a gente sabe, tipo, e como é que chega esse bagulho da escrita, hoje isso muda muito, ainda bem, mas, tipo, como é que é pra gente, tipo, saber escrever um edital, e aí você se frustra porque você não conhece aquelas palavras extremamente difíceis, a leitura, e aí a gente vem de outra vivência, né? E quando a gente chega para escrever um edital, a gente se frustra. E aí vem, tipo, o cara que você sempre dançou não chamou você pro trampo dele, mas você também quer fazer esse trampo, e aí, tipo, tem as contas de casa para pagar. Então, tipo, como que a gente sair da arte, às vezes, muitas vezes não é porque a gente quer, né? E aí, essa retomada minha do Alexander pra dança mesmo, só foi possível porque o Momo, ele sempre dançou. Ele nunca parou de dançar e ele sempre entendeu isso, que a gente quer viver da dança, por mais que a gente faça milhares de coisas, assim, tipo, vocês vão me ver em vários patamares, assim, tipo, fotografando, no set de filmagem, mas hoje eu vivo da dança, e se eu só conseguir viver da dança, foi por causa do Momo, tipo, de verdade. Eu acho muito importante dizer isso. Tipo, quando eu reencontrei o Moisés, tipo, eu tinha acabado de sair de uma lesão. E o Momo falou assim, não, mano, a gente vai fazer o bagulho, tipo, a gente vai fazer. É uma rede de apoio. É uma rede de apoio no meu território, tipo, como é importante. Eu acho não, certeza que todos os coletivos aqui presentes fazem essa rede de apoio, assim como o Momo fez. E aí, hoje, a gente é uma rede de apoio um do outro, tipo, mano, no mínimos detalhes, assim, tipo... eu fiquei muito feliz que, tipo, o Moisés deixou um chocolate pra mim, porque eu saí do ensaio e tinha que apresentar, e aí eu falo, gente, o Moisés, ele vai direto... O dia que você espreguiçar e alguém lá de cima te puxar, vai ter uma estrela chamada Moisés. Eu lembrei o que eu queria falar. Mas é só uma frase. Que ela disse, inclusive, na nossa montagem, que Perpétua é um clichê romântico. E é isso. Ai, que coisa linda! A ideia é que os temas não sejam prisão perpétuas, os temas, que eles sejam dispositivos. Mas eu sinto realmente que quando a gente fala sobre um homem hétero, que for, dessa maneira, eu acho que a gente está falando sobre gênero também, e por lugares que a gente não está acostumado a falar também, né? Então a fala de vocês é emocionante, é muito bem-vinda, né? Eu acho que antes da gente ir para o próximo tema, o que foi muito legal de falar sobre raça e gênero diante das coletividades é que a gente trouxe realmente um paradoxo, né, que é interessante, assim, quando ter que falar sobre isso, quando não ter que falar, porque a sensação que dá também é que a gente tem que demarcar para não se confundir não ficar sempre na ambiguidade desse mundo único que foi construído para a gente, seja a heteronormatividade, seja a branquitude, seja o que for, né? Às vezes a gente também precisa dizer assim, não tem nada a ver com isso. Por mais que eu não queira ficar falando tal coisa, não tem nada a ver com isso aí também. Não me confunda com isso. Né? Então a gente está sempre nessa corda bamba assim, desse paradoxo mesmo, dessa liberdade, desse aprisionamento que a sociedade nos coloca. Né? Você só pode falar sobre isso. Não. Né? Porque minha presença, meu corpo, minha cosmovisão, minha maneira de agir já é sobre isso também. Sou peixe fora do lago, trago memórias, histórias que a tela não veicula. Daqui a pouco o peixe pula, esse é o primeiro ato. É vida, é cena, o teatro, é arte que não rotula, é arte que estimula. Como uma escrita de carta, seu vital, Jane Marta, fartos de fé e coragem pra viver nessa cidade. Casas, imagens de um rio que aqui não me invadiu, mas me inundou de saudade. Agora tem reportagem, tem manchete na net. Pega o trem de viagem e vem pro Jardim Romano, procura a casa balaio. Eu tô lá, de lá eu não saio, vai ter ensaio mais tarde. E eu já tô me atrasando, tem um cine varal, tem também um sarau, documentário, revista, camisa que a gente veste. Que eu já falei pra você, se tu quiser conhecer, vai mergulhar e beber das águas desses nordestes. É tudo nosso. Eu tô aonde? Mulher, se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio, eu tô lá, tô no estopor balaio. Se perguntar onde é que eu tô, onde eu vou e não saio, tô pra casa balaio, tô na casa balaio. Se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio, tô pro estopor balaio, tô no estopor balaio. Pode perguntar, pode falar, vou pra casa balaio, meu endereço é lá. Satisfação total.